Hoje, dia 4 de setembro de 2023, dia seguinte da vitória do Fluminense, vitória difícil diante do Fortaleza, lá em Volta Redonda, e primeiro dia dessa parada aí para a data FIFA, sem jogos. O Fluminense só vai jogar agora dia 16, hoje dia 4, ou seja, contagem regressiva, né? 12 dias pro próximo jogo do Fluminense, mas a gente vai estar junto aqui todos os dias. Vamos falar bastante sobre o Fluminense também. Vamos falar muito sobre seleção brasileira. Afinal de contas, é o Diniz que tá lá. O Eduardo Barros está lá, o Marcos Seixas está lá. A comissão técnica toda do Fluminense está lá. Temos o André e o Nino na seleção. Então a gente vai fazer um acompanhamento especial aqui da seleção pelo canal. Mas hoje eu gostaria de trazer algumas informações relevantes para vocês, bem relevantes. Algumas curiosidades também, alguns dados estatísticos, para mostrar que a gente está fazendo um baita ano de 2023, tá? As coisas estão caminhando, passando, a gente fica naquela adrenalina, principalmente Libertadores e tudo mais, e de repente acaba não percebendo o quanto de coisa boa tem acontecido aí. Passamos por um momento turbulento, passamos por uma espécie de crise, mas graças a Deus já saímos dela. E estamos agora caminhando aí rumo a uma boa colocação, a melhor colocação possível no Campeonato Brasileiro. E na Libertadores, nem se fala, né? Vamos, tricolores, chegou a hora, vamos ganhar a Libertadores. No dia de ontem, o Fluminense ganhou do Fortaleza. E na minha live pós-jogo, eu vi alguns torcedores reclamando de performance, que o Fluminense jogou com uma intensidade abaixo e tal. Poxa vida, galera, o Flu jogou na quinta, lá no Paraguai, numa verdadeira batalha, numa verdadeira guerra. Os caras não dormiram, porque eles viajaram na mesma noite de quinta, madrugada de quinta para sexta. Chegaram no Rio na sexta-feira, treinaram no sábado, viajaram no sábado para Volta Redonda e jogaram no domingo. Assim, é humanamente possível você cobrar a mesma intensidade, mesma concentração, mesma performance, né? Mesmo assim, o Fluminense não andou em campo, o Fluminense se esforçou pra caramba, porém teve uma série de adversidades, né? Primeiro, os desfalques. Jogou sem o Ganso e sem o Nino em relação ao jogo contra o Olímpia. Ainda estava fora o Marcelo. Então, 3 desfalques de peso. Muito calor em Volta Redonda. 35 ou 36 graus lá. E lá a Volta Redonda é muito quente, tá? Assim como no Rio de Janeiro também. Mas a temperatura estava muito quente. Aí você pega um time desgastado com uma temperatura alta, um gramado muito ruim. Péssimo gramado de Volta Redonda. Para sair do Maracanã, para colocar em Volta Redonda, não adianta, né? André, qual é a solução? Leva os jogos para fora do Rio, daqui para frente. A gente vai ter mais alguns jogos com o Maracanã fechado, mesmo que não seja nessa parada agora, que seja na outra, quando o Maracanã foi entregue para a Conmebol para preparação da final da Libertadores. Não dá para colocar jogo em Volta Redonda, onde você diminui a nossa média de público ontem de 10 mil pessoas no estádio, nossa média é quase 40 mil, e num gramado ruim. Então que o Fluminense escolha melhor a opção de estádio para os próximos jogos, que não puder usar o Maracanã, tá? Além disso, o Fortaleza é um time muito acertadinho, tá na semifinal da Sul-Americana, tava vindo de 5 ou 6 vitórias seguidas, incluindo Brasileiro e Sul-Americana. O Fluminense foi um time que insistiu, e no final foi premiado com aquele bonito gol do Diogo Barbosa, gol de perna direita, mesmo ele sendo canhoto, conseguiu uma bela finalização e uma vitória por 1-0, tá? Na noite de ontem mesmo, o Diniz, ele já viajou para Belém do Pará, com toda a comissão técnica, que vai estar lá à disposição da seleção, e a partir de agora o Marcão, com a comissão técnica permanente, vão ficar aí sob responsabilidade, o time do Fluminense vai ficar sob a responsabilidade dele, tá? A programação de treinos do Fluminense essa semana é o seguinte, tem mais folga do que treino, tá? Então a gente fica preocupado que o Diniz vai ficar 10 treinos, 10 dias sem treinar o Fluminense. Isso não é verdade. Essa semana a programação vai ser o seguinte: segunda e terça, folga. Então hoje e amanhã não tem treino, folga para geral. Quarta, quinta e sexta, treinamento. Sábado e domingo, folga. Então serão 4 folgas e 3 treinos durante essa semana. Semana que vem não foi divulgada a programação ainda, tá? Então a comissão técnica permanente vai dar 3 treinamentos, os outros dias folga e descanso para os nossos guerreiros, para quando o Diniz voltar da seleção e chegar ali próximo do jogo contra o Internacional, os caras estarem descansados, com a melhor condição física possível, para fazer uma grande partida e nos classificar para a final da Libertadores. Claro que antes disso ainda tem Vasco e Cruzeiro pelo Brasileirão, tá? Além disso, pessoal, só terminando de falar do jogo de ontem, o Fluminense foi prejudicado pela arbitragem, né? Não, André, não começa chororô. Não é chororô. Chororô é quando você não ganha a partida e coloca o resultado ruim em cima da má arbitragem. Não foi o caso, o Fluminense ganhou o jogo.
Só que ele teve um pênalti a seu favor que não foi dado, né? E aí eu vou colocar aqui a matéria a matéria não, um cortezinho, um videozinho do Sport TV, onde o comentarista de arbitragem fala exatamente sobre isso, tá legal? Vamos acompanhar aí. Antes o jogo ainda estava 0-0, acho que se esse jogo terminasse empatado, a reclamação do Diniz seria ainda mais contundente. Olha só, no primeiro momento tem uma disputa ali entre os dois jogadores, uma disputa com braço normal, mas eu chamo a atenção para o toque embaixo. Olha só, braço aqui normal, disputando espaço, mas para mim o pênalti é embaixo, numa ação imprudente do Pedro Augusto. Olha só, com a perna esquerda ali, ele toca no Arias, o outro ângulo até melhor, favorece a análise. Então, para mim, pênalti, que deveria ter sido marcado, e em campo o Wagner, o André Luiz Bento entendeu como normal, o VAR, o Rafael Trace também sustentou a decisão de campo, mas houve pênalti sim, por aquele toque de maneira imprudente. Se a disputa em cima foi legal, embaixo tem a imprudência do Pedro Augusto. Ou seja, imprudência, pênalti, é o quê? É o quarto, quinto, sexto pênalti que não é dado para o Fluminense? Já teve pênalti no Fla-Flu, teve pênalti no jogo lá contra o Grêmio, aquele pênalti escandaloso em cima do Nino, que a própria comissão de arbitragem reconheceu aquele pênalti. Vai pegando um pontinho ali, 2 aqui, 3 acolá, era pro Fluminense estar na vice-liderança do Campeonato Brasileiro se não fosse os erros de arbitragem, tá? Ou seja, esse pênalti aí, ele não fez falta no resultado do jogo, poderia ter feito, afinal de contas o gol do Diogo Barbosa saiu no finalzinho, mas é importante, cara, a comissão de arbitragem rever isso. Eles sempre às terças-feiras amanhã, eles têm um programa no YouTube da CBF, onde eles fazem uma análise dos principais erros da rodada e vamos ver o que o CNM vai falar sobre esse lance aí, mas pênalti escandaloso, o VAR olhou, revisou e não deu nada. Então, um absurdo. A gente torce sempre pra arbitragem brasileira melhorar, né? Porque eu juro por Deus, quando veio o VAR, eu falei, cara, vai acabar os erros de arbitragem. E não acabaram. Não acabaram. Tá legal? Uma outra coisa que eu queria falar com vocês, eu fiz uma listinha aqui, pessoal, é o aproveitamento do Fluminense após o Diniz ter sido convocado, digamos assim, contratado pela CBF, convocado para ser o técnico da seleção brasileira, tá? Muitos de nós tínhamos essa preocupação. O Diniz, ele vai dividir a atenção, vai se dedicar à seleção brasileira e vai largar o Fluminense de bom. Não é que aconteceu, foi o contrário, cara. O aproveitamento do Fluminense mais do que dobrou em pontos depois que o Diniz assumiu a seleção brasileira. Futebol. Futebol é um troço que não tem explicação, não tem lógica, né, cara? Não tem lógica. Contra o Atlético Paranaense, a gente jogou melhor, viramos o jogo e éramos para ter conquistado a vitória. Tomou um empate no finalzinho, ou seja, foi um empate com gosto de derrota, porque a gente merecia a vitória. Não ganhamos. Ontem contra o Fortaleza, que o resultado mais justo seria um empate, porque foi um jogo muito equilibrado, foi um jogo ruim, o Fluminense jogou mal, ele conseguiu a vitória no finalzinho. O futebol é um esporte inexplicável, né? E esse aproveitamento do Diniz aí é um exemplo disso. Isso aqui é um trechinho de uma matéria do GE, tá? Que diz o seguinte: Fernando Diniz foi anunciado como técnico interino da seleção brasileira no dia 4 de julho. E desde então, ou seja, 2 meses, tá? 2 meses hoje 4 de setembro, 2 meses que o Diniz é técnico da seleção brasileira, e desde então o aproveitamento do Fluminense mais do que dobrou. Por sinal, este é um fator que deixou o ambiente mais calmo, tanto na CBF, que não gostaria de ver seu comandante chegando em crise na seleção brasileira, quanto no Flu, que terá uma data FIFA tranquila. Naquela ocasião, o Fluminense vinha de uma sequência complicada nos últimos 12 jogos, com apenas 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, com aproveitamento de 27,7%, né, de aproveitamento. Já após o anúncio do Diniz como técnico da seleção, os números subiram para 66,6% de aproveitamento, com 12 jogos também, tá? Então a gente estava com 12 jogos ruins. De lá para cá também foram 12 jogos. E o Fluminense teve 7 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Apenas 2 derrotas, ou seja, um aproveitamento muito bom de quase 67%, que credencia o Fluminense a brigar por títulos, que é o que a gente está fazendo aí na Copa Libertadores, e estaria fazendo também no Campeonato Brasileiro, se não fosse o Botafogo disparado, mas já começou a oscilar, já começou a escorregar, já empatou o jogo ali, perdeu para o Flamengo, ou seja, o título ainda é muito distante, o Fluminense está muito distante da briga pelo título. Hoje são 12 pontos. Se você contar que tem o clássico com o Botafogo, confronto direto, em caso de vitória do Fluminense,
essa distância poderia cair para 9. Bom, 9 pontos é muito ponto, mas não é nada impossível. São 3 jogos, né? Claro que teria que ser 3 derrotas seguidas do Botafogo e 3 vitórias seguidas do Fluminense. Ou não, tá? Ou não. Esses 9 pontos eles poderiam ser tirados em 10 rodadas. Ou seja, é difícil? É. É impossível? Não. O Fluminense tem que fazer a parte dele, tem que conquistar vitórias. E o nosso aproveitamento esse ano, pessoal, é impressionante, tá? Por isso que eu falo que futebol, né? A gente, ano passado, a gente tinha caído na pré-Libertadores. A gente foi até setembro, mesma data que a gente está agora, mesmo mês que a gente está agora, dividindo a atenção em 2 competições. Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, ano passado, tá? Esse ano, Brasileiro e Libertadores. Ano passado, o Fluminense não priorizou a Copa do Brasil, ele foi com força máxima tocando ali em todos os jogos. Já esse ano, a gente, obviamente, tá priorizando a Libertadores e por alguns jogos no Brasileirão, o Fluminense tem escalado o time reserva, como, por exemplo, na penúltima rodada contra o Atlético Paranaense. Mas não é que o nosso aproveitamento, o número de pontos, é tudo igual ao ano passado? Essas informações que eu vou trazer para vocês, pessoal, é de um perfil Enciclopédia Tricolor, tá? E eles fizeram um comparativo. Em 2022, o Fluminense tinha 38 pontos. O Fluminense em 2023 tem 38 pontos. Em 2022, o Fluminense, nessa altura do campeonato, ele tinha 11 vitórias. Tô falando tudo brasileiro, tá? Esse ano nós temos 11 vitórias. Ano passado, nessa mesma rodada, o Fluminense tinha 5 empates. O Fluminense esse ano tem 5 empates. Em 2022, o Fluminense até aqui tinha 6 derrotas. O Fluminense esse ano tem 6 derrotas. Impressionante. O Fluminense ano passado marcou 32 gols. Esse ano nós marcamos 31 gols. Apenas um golzinho a menos, tá? E ano passado a gente tinha sofrido 25 gols e esse ano nós sofremos 22 gols. Ou seja, o nosso saldo de gols esse ano é melhor do que do ano passado. Isso me chama muito a atenção, pessoal, porque, repito, esse ano o Fluminense ele tá jogando o Campeonato Brasileiro ali meio que, né? Vamos lá, vamos ver o que dá, mas com foco total na Libertadores. Ano passado, não. A gente, apesar de ter ido até a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, em nenhum momento o Fluminense priorizou a Copa do Brasil e largou o Brasileirão de mão, tá? O Fluminense esse ano também não largou o Brasileirão de mão, mas naqueles jogos ali que fica ou antecedendo o jogo da Libertadores ou no meio de um confronto de Libertadores, a gente tem escalado um time alternativo, sim. Tá? Citei o exemplo da penúltima rodada e poderia citar um outro exemplo, que foi a derrota para o Fortaleza, mesmo adversário que nós vencemos ontem no primeiro turno. O Fluminense perdeu de 4, né? Não caiu de 4, nem ficou de 4 não, tá lá ele. Tomou 4 gols aí do Fortaleza, e se não fosse o Fábio, poderia ter tomado 8 ou 10. Por quê? Porque escalou um time reserva, que foi o jogo que antecedeu a nossa goleada em cima do River Plate, né, por 5-1, tá? Ou seja, o trabalho feito esse ano, na minha opinião, até agora, ele é melhor do que o trabalho feito ano passado, que já foi muito bom. Ano passado nós chegamos na 3ª colocação. Aonde será que o Fluminense vai chegar? Qual colocação a gente vai conseguir chegar no Campeonato Brasileiro? Lembrando que quanto mais pra frente você conseguir chegar, melhor, tá? É mais grana, mais din-din. Espero não precisar da vaga na Libertadores pelo Brasileirão, porque isso iria significar que nós não ganharíamos não ganhamos a Libertadores. Mas tem que estar no bloco dos 5 primeiros ali. Caso dê algum revés na Libertadores e a gente não consiga conquistá-la, ano que vem a gente vai querer conquistar novamente, né? Vamos tentar novamente conquistar a Libertadores. E aí a gente vai precisar da vaga pelo Brasileirão. Tá bom? Então, parabéns aí a todo mundo envolvido, porque o trabalho tá sendo muito bom, mas não acabou ainda. Muito pelo contrário, né? Nós queremos muita Copa, queremos muita Libertadores. E no Brasileirão, cara, vamos tocando. Vamos ver lá em dezembro até onde a gente pode chegar. Tá legal? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Muitas informações, muitas notícias. Se você não tiver deixado o like, puder deixar agora, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Até o próximo vídeo live, galera. Fiquem com Deus, uma ótima semana pra vocês. Um forte abraço, saudações tricolores. Vitória, Fluminense!